Olá, como vai você? Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Eu sou o Pastor Cadu e hoje eu quero conversar com você sobre um tema que para algumas pessoas é polêmico e gera dúvidas em outras pessoas, que é justamente o batismo cristão. Fique comigo até o final e vamos entender o que é o batismo, como deve ser feito e por quem deve ser praticado. Bom, quando nós olhamos a palavra do Senhor no texto de Mateus 28:19, nós estamos diante de uma ordenança que Jesus vai dar aos seus discípulos, de não apenas irem por todo mundo pregando o evangelho, fazendo discípulo e também os ensinando a guardar tudo que Jesus havia ensinado a esses novos convertidos, mas também Jesus diz para praticar o batismo, fazendo isso em nome do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. Então a primeira questão que a gente precisa entender sobre o batismo, que ele é uma ordenança que Jesus deixou a seus discípulos. Segundo momento que a gente precisa entender o batismo é que ele traz em Marcos, ali no capítulo 6, Marcos vai dizer: quem crer e for batizado será salvo. Então nós compreendemos o batismo como um selo de justiça. Aliás, olha que o Marcos afirma: quem crer e for batizado será salvo. O que acontece antes? Primeiro a gente crê, segundo a gente batiza. Isso quer dizer que o batismo não é para a salvação. A salvação nós a temos mediante a graça que nos foi concedida por Jesus ao morrer naquela cruz, e nós cremos nisso. E porque cremos nisso, nós somos salvos. Então, o batismo, ele, na verdade, ele é um símbolo que marca a nossa fé em Cristo e o torna de igual maneira um ato público da nossa fé. Publicamente nós afirmamos que nós cremos em Jesus e que entregamos o nosso coração para Jesus. E desta forma vem o terceiro elemento do batismo, que é justamente a substituição. O que é isso, pastor? Ora, ele simboliza que ao batizarmos nós também nos identificamos com a morte de Jesus e também com a sua ressurreição. Romanos vai dizer isso para nós. Nós morremos com Cristo, mas nós também ressuscitamos com Cristo. Então o batismo simboliza a substituição, ou seja, quem era para estar sendo crucificado naquela cruz era eu e também você. E Jesus tomou o meu e também o seu lugar naquela cruz para nos dar a imputação da justiça do justo sobre nós. Olha que bacana, que interessante. Uma outra questão também a respeito do batismo é que o batismo faz com que nós sejamos incluídos numa família da fé. A partir do ato batismal, eu e você vamos fazer parte de uma família da fé. E isso também é de muita importância. Agora, para se fazer o batismo, é necessário ter o elemento da água. Ora, não é a água que vai efetuar em nós o processo da purificação, da limpeza e que vai nos redimir. Isso foi feito através do sangue de Jesus vertido naquela cruz, pelo qual nós fomos limpos, purificados, perdoados e também redimidos. Mas é fato que a água é o elemento que mais trabalha essa profundidade gerada em mim e em você através do poder que há no sangue de Jesus. Então, para se fazer o batismo, é imprescindível ter água. E esse batismo ele pode ser feito tanto dentro de uma igreja, ele pode ser feito no rio, também numa piscina e até mesmo no mar. O que não se deve deixar de ter é a forma correta pela qual nós batizamos. Um outro ponto também importante é: quem deve ser batizado? Ora, aquele que crê. E esse batismo ele deve passar por um tempo alongado, deve ser
deve ser algo assim rápido. Qual é o tempo que eu preciso esperar para ser batizado? Bom, aí, Atos dos Apóstolos nos traz uma cena muito bacana. Foi quando Filipe, ele é guiado pelo Espírito Santo a pregar o Evangelho para um homem, eunuco de Candência. Ele escuta a palavra, ele crê na palavra e ele indaga a Filipe: o que me impede de ser batizado? Eis que aqui tem água. E imediatamente Filipe foi e o batizou. Ora, então, quando deve se batizar? Entendemos que imediatamente, quando a fé alcançou o seu coração, quando você creu e crer na obra redentora de Jesus Cristo, você está pronto para o seu batismo. Salientando que o batismo, ele é o início da fé. A partir do batismo, nós fazemos parte do povo e a família de Deus. E a partir de então, nós vamos aprender a ser um filho e uma filha. E a como nós vamos nos convivermos na família da fé. A conversão, ela vai continuar acontecendo comigo e com você, porque a fé vem pelo ouvir a palavra sobre Cristo, e também conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar, não somente a mim, mas também a você. Então, o batismo deve ser imediatamente seguido após a fé do seu coração. Quem deve praticar o batismo? Não existe o autobatismo na Bíblia. Sim, o batismo deve ser seguido por um homem e por uma mulher de fé. Se possível for, aquele ou aquela que nos ganhou para Jesus e que assumiu a responsabilidade de gerar aquele filho e filha ganho, agora o discípulo e a discípula de Jesus. Então, desta maneira, nós entendemos que é o batismo cristão. Uma necessidade, uma ordenança, uma identificação com a morte e ressurreição de Jesus Cristo, aqueles que creem na obra redentora da fé do nosso Senhor Jesus Cristo, entendemos que deve ser feito imediatamente, porque o batismo, ele faz parte do início da fé cristã. Espero ter podido tirar algumas dúvidas do seu coração, e se você foi abençoado, eu quero te pedir um grande favor. Não deixe de curtir esse vídeo e não deixe de também compartilhar com alguém. E se você puder ir um pouquinho além, se inscreva também no nosso canal, para que nós possamos nos ver outras vezes com outros temas e falar sobre a fé cristã. Que Deus abençoe você e até logo.